Pense, pense no exato momento em que a pesada porta de um centro cirúrgico se fecha. O barulho frenético do corredor do hospital, tipo, some completamente. Uhum, fica só aquele silêncio muito específico na sala, né? Quase metálico. Exatamente. E de um lado da mesa de operação, alguém está prestes a parar o coração de um ser humano de propósito. O cirurgião vai desviar todo o sangue para uma máquina complexa que assume as funções de bombear e oxigenar a vida. Só para conseguir consertar uma válvula ou martelha falha. E do outro lado da mesma mesa, atrás do campo estéreo, tem uma outra pessoa. O profissional que gerencia cada gota de medicamento, né? Exato. Cada miligrama de gás inalatório. É quem garante que não haja o mínimo sinal de dor, que a mente do paciente fique alheia ao trauma e que o cérebro desperte intacto horas depois. Em dúvida. Olha, o cenário de maior vulnerabilidade física e mental que qualquer ser humano pode experimentar. Uhum, com certeza. A confiança depositada nesses profissionais que estão ali, sabe, com bisturis e seringas nas mãos, não é apenas grande. Ela precisa ser absoluta. Total. É uma responsabilidade de vida ou morte em tempo real, né? Sem aceitar absolutamente nenhuma margem para o erro. 1 milímetro a mais num corte ou um erro de cálculo na miligramagem de um anestésico. Pode ser a diferença entre o paciente voltar para casa ou não, né? Exato. Entre sobreviver à intervenção ou não. E exatamente por não existir espaço para falhas que, antes desses médicos sequer pisarem nessa sala com autoridade, eles precisam sobreviver a um campo minado de avaliações. Um campo minado invisível para a maioria das pessoas. Pois é. E a nossa missão, a análise de hoje, é fazer um mergulho profundo nos documentos oficiais recém-publicados que definem as regras do jogo para 2026. Os editais oficiais, né? Isso. Para a obtenção do título de especialista em duas áreas monumentais. A primeira é a cirurgia cardiovascular. Que é regulada e testada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, a SBCCV. Perfeito. E a segunda é a anestesiologia, que é avaliada através do rigoroso TEA. Ah, o famoso título de especialista em anestesiologia, organizado pela SBA, né? A Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Uhum, sempre em parceria com a Associação Médica Brasileira. E sabe, vale ressaltar o quão oportuno a gente explorar esses textos agora. É verdade. Tem uma questão de tempo real aí, né? Sim, porque olhando para o calendário, hoje é dia 22 de abril de 2026. Ou seja, a adrenalina de milhares de médicos no Brasil já está, tipo, no teto. O relógio começou a correr de verdade. As inscrições para quem quer o título de anestesiologia já estão abertas desde o último dia 6 de abril. Caramba. Enquanto isso, a galera da cirurgia cardiovascular já está debruçada sobre o edital, calculando tudo porque a janela deles abre em breve, no dia 8 de maio. A pressão é real. E para quem acompanha a gente e não atua diretamente em hospitais, esses editais podem parecer só um labirinto burocrático de regras e datas. Só papelada, né? Exato. Mas a verdade é que o rigor que tem nessas páginas afeta todo mundo. Esses documentos são a peneira definitiva da saúde no país. Com certeza. Eles ditam o nível de exigência necessário para que alguém possa saber legalmente segurar um bisturi em um procedimento complexo. Ou administrar drogas que paralisam o sistema respiratório de um familiar nosso. Sim, é uma chancela científica de altíssimo peso. Então, para entender como essa máquina funciona, a gente precisa seguir os passos de um candidato. E o primeiro passo, curiosamente, não testa a habilidade médica em si. É a barreira financeira, né? Testa o planejamento e o bolso do profissional. Os dados sobre essa barreira de entrada revelam muita coisa. Revelam e, assustam bastante se a gente jogar real. Vamos olhar para os números frios, então. Na cirurgia cardiovascular, para o médico que é associado e está em dia com as mensalidades da sociedade, a taxa para fazer a prova é de R$ 2.250. O que já não é pouco, né? Mas olha só, se o candidato não tiver vínculo associativo, o valor dá um salto considerável e vai para R$ 3.350. Nossa! E a anestesiologia, eleva esse patamar de uma forma ainda mais agressiva.
Para os membros adjuntos regularizados, o custo é de R$ 3.245. E para quem não é membro? Se o profissional decidir fazer a prova sem ser associado da SBA, a taxa bate a marca impressionante de R$ 4.180, por uma única prova. É um investimento financeiro altíssimo. Ainda mais considerando que muitos desses candidatos estão saindo de programas de residência médica. Onde a Bolsa Auxílio não é exatamente uma fortuna, né? Exato, é um dinheiro bem apertado nessa fase da vida. E aí eu tenho que levantar um ponto. Cobrar mais de R$ 4.000 num exame não cria um gargalo financeiro artificial? É uma boa pergunta. Tipo, o Brasil tem dimensões continentais. A gente tem uma necessidade imensa de especialistas qualificados em todas as regiões. Quando a sociedade médica coloca uma diferença tão brutal entre sócios e não sócios... Parece que estão forçando a pessoa a pagar a anuidade, né? Total! Parece um modelo de clube VIP. Isso não é uma tática para forçar a filiação do médico. Olha, esse é um questionamento prático muito comum entre os próprios médicos. Mas, analisando a logística da coisa, tem uma perspectiva estrutural que explica isso. Sério? Como assim? Primeiro, o custo de aplicar uma avaliação desse nível é, estratosférico. Não é simplesmente alugar uma sala e dar uma prova de papel, sabe? Ah, claro, tem tudo uma infraestrutura. Uhum. A gente vai ver daqui a pouco que tem plataformas online com segurança altíssima, examinadores de renome que precisam viajar e até mobilização de centro cirúrgico. Entendi. Então o valor repassa o custo da operação da prova mesmo. Em grande parte, sim. Mas a diferença de preço entre sócios e não sócios atende a um segundo objetivo, a sobrevivência da própria especialidade. Faz sentido. Essas sociedades dependem dessas contribuições para financiar diretrizes, publicar revistas científicas, fazer congressos. É uma política de retenção. Ah, então eles desenharam o sistema para incentivar o médico a participar desde o primeiro ano da residência. Exatamente. A ideia é manter a base de profissionais coesa, investindo na atualização científica e não só pegar o diploma e sumir, entende? Uhum. A lógica faz muito sentido do ponto de vista da manutenção da classe. Bom, o candidato então planeja as finanças, paga o boleto dolorido e ultrapassa essa primeira muralha burocrática. E a partir daí o jogo muda completamente. Total. O dinheiro não importa mais. Agora é a carga colossal de conhecimento que entra na arena. Chegamos na fase 1, o famoso funil teórico. É nessa etapa que a memória, a retenção de diretrizes e a interpretação de cenários são levadas ao limite absoluto. E os caminhos das duas especialidades para 2026 começam a mostrar umas diferenças bem tecnológicas aqui. Quais são as datas? A cirurgia cardiovascular agendou o confronto teórico para o dia 15 de agosto de 2026 e vai ser uma prova online. Online. Pela plataforma Educat, né? Isso. Os cirurgiões vão resolver 100 questões de múltipla escolha. Já o TE, da anestesiologia, acontece mais de um mês antes, no dia 10 de julho. São 80 questões, se não me engano. Exato, 80. Mas a exigência da SBA tem uma gravidade inflexível, tipo, exige-se no mínimo 60% de acerto para não sofrer eliminação sumária. Sabe, para quem tá de fora, acertar 60% de uma prova de múltipla escolha pode soar mediano. É, nota de escola, né? Pois é, quase banal. Mas no contexto da anestesiologia, atingir esse número é uma demonstração de domínio exaustivo. Nossa, imagina. Uma única questão pode exigir que a pessoa integre física dos gases, farmacologia de 3 sedativos e a fisiologia de um rim falhando durante uma hemorragia. Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. O volume de informações que o cérebro tem que ativar em segundos com o relógio correndo é aterrador. A sobrecarga cognitiva deve ser insana. Não é só saber o remédio, é reconhecer a exceção da exceção, protocolos novos, interações raras. É por isso que eles passam meses até anos lendo páginas e mais páginas. Um detalhe pode te eliminar. É muita pressão. E olha, para quem enfrenta essa montanha de conteúdo e busca organizar esse caos, a preparação inteligente é fundamental.
Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É o tipo de ferramenta que salva a vida de quem precisa reter tanto detalhe técnico. Com certeza. Tem uma preparação massiva, assim, né? É basicamente o único jeito de condicionar o cérebro para essas maratonas. Sem método ninguém passa. Mas sabe, voltando para a operação das provas em si, eu acho super importante notar essa virada digital da CARD em 2026. Ah, prova online de 100 questões? Porque aplicar um exame de alto risco online exige um aparato de segurança bizarro. Sistemas que travam o computador, monitoramento por webcam, análise comportamental por software. Para ver se o médico não está desviando o olho da tela, né? Isso, para garantir que ninguém colhe. É uma virada tecnológica e tanto para uma especialidade tão tradicional. Enquanto isso, a anestesiologia foca em manter a tradição daquele corte matemático rigoroso dos 60%. Exato. Mas assim, dominar protocolo na múltipla escolha ou clicar na alternativa num software é só metade do problema de um paciente, né? É só a teoria. Porque saber a teoria não garante que os nervos do médico não vão simplesmente ceder quando uma artéria estourar na frente dele no mundo real. De jeito nenhum. E é por isso que a fase 2 existe. A prova prática entra justamente para quebrar essa ilusão de que o livro é suficiente. E é aqui que o contraste entre as duas áreas vira um espetáculo. Vamos detalhar as exigências. Vamos lá. No dia 16 de setembro, os candidatos da anestesiologia enfrentam o que o edital chama de prova teórico-prática. Certo. Mas não é num centro cirúrgico. É composta por questões discursivas sobre cenários clínicos complexos. A pessoa escreve as decisões e 2 examinadores independentes corrigem. A média tem que ser 60%. Exige uma precisão gigante na argumentação escrita. Mas agora olha para a cirurgia cardiovascular. A segunda fase deles é em 15 de outubro. O edital não pede redação nenhuma. Ele obriga o candidato a entrar num centro cirúrgico real, Ao vivo. realizar ou demonstrar uma cirurgia cardiovascular completa, de média a alta complexidade, na frente da banca, e tem que ter circulação extracorpórea e desvio cardiopulmonar. É assustadoramente real. Eu preciso fazer uma pausa aqui. O cirurgião está literalmente abrindo o tórax de um paciente vivo e costurando vasos enquanto o anestesista está fazendo uma prova escrita. Avaliar um caso clínico no papel garante a mesma frieza que uma demonstração cirúrgica com sangue e máquinas vitais rodando ali na hora? Olha, parece absurdo quando a gente coloca assim, mas faz sentido quando entendemos a engenharia de cada profissão. Tá, me explica o lado mecânico do edital de cardio, então. Quando a banca cobra a circulação extracorpórea, eles não estão pedindo qualquer coisinha. O cirurgião tem que abrir o peito, colocar cânulas nos vasos maiores e jogar o sangue para uma bomba